Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada da série Canto 13. No final do Canto 12, Heitor consegue finalmente atravessar o fosso grego e penetrar através do muro construído no Canto 7. No canto anterior, Diomedes, Odisseu e Agamenon tinham se ferido. Tudo anunciava um momento crítico que faria com que Aquiles tivesse de se mexer. Só que ainda não é a hora. Como sempre, Homero aposta no retardamento, porque sabe que a boa épica não tem pressa. Esse momento crítico só vai vir mesmo no final do canto 15. Irá coincidir com Patroclo fazendo o movimento de voltar à cabana de Aquiles, concluindo a missão de que for encarregado no canto 11. Até lá, o poema vai sendo recheado por mais ações bélicas, com uma figura divina recebendo destaque especial, Poseidon. O mesmo deus que tinha se queixado com Zeus a respeito da construção da muralha grega. Neste canto 13, ele aproveita que Zeus relaxa depois das ordens dadas às divindades no canto 8 para não interferirem mais na guerra. Ele aproveita que Zeus relaxa, desviando o olhar de Troia para fazer o que estava terminantemente proibido, ajudar um dos lados, no caso o grego. No canto seguinte, o 14, a situação vai ser parecida. Hera seduz Zeus, o faz dormir e Poseidon aproveita para mais uma vez dar uma força aos gregos. Com isso, a investida exitosa dos troianos, ao final do canto 12, acaba sendo revertida e eles vão ter que remar tudo de novo no canto 15, para aí sim alcançar aquele ponto de uma vitória quase iminente, fazendo soar o alerta em Aquiles. Ele vai ter que tomar alguma decisão, e a gente já sabe qual: mandar Patroclo, com suas armas, liderar as tropas no seu lugar. Enquanto isso não acontece, temos que ir saboreando cada um dos expedientes do vasto arsenal poético homérico. No canto 13, dá para dizer que pelo menos 3 coisas se destacam. Primeiro, o lugar especial dado a um guerreiro que tinha aparecido pouco, o cretense Idomeneu, ao lado de quem luta o escudeiro Meriones. É Idomeneu que vai ser o cara nesse episódio. Outra coisa saborosa é a forma como Homero explora a interferência do deus Poseidon, fazendo com que ele se destaque e se disfarce de figuras humanas. O poder divino da metamorfose que Sócrates quer cancelar como algo inaceitável lá na República de Platão. O terceiro e último expediente tem a ver com aquela assinatura estilística homérica indefectível, o uso dos símiles ou das comparações desenvolvidas. Claro, nenhum desses expedientes é novidade, todos eles já apareceram antes e vão aparecer de novo, mas a capacidade que Homero tem de sempre revitalizá-los, operando a partir de uma base comum, nunca deixa de nos surpreender. Logo de saída, Poseidon, aproveitando a desatenção de Zeus, numa descrição impressionante, desce à terra, aparecendo primeiro aos 2 Ájaxes. Poseidon se disfarça de Calcante, o adivinho que de todo o poema só atua mesmo no canto 1. A mensagem do deus é clara: eles precisam ser valentes e rechaçar o avanço de Heitor. Quando Homero explora esse tipo de situação, uma divindade disfarçada conversando com algum mortal, ele em geral brinca com o fato de que sabemos que se trata de uma divindade. E assim podemos captar o subtexto do que está sendo dito por ela. É o caso aqui. No seu discurso aos 2 Ájaxes, Poseidon diz a certa altura: possa algum deus fazer essa mensagem ser ouvida por vossos corações. Reparem que essa referência a algum deus faz sentido no contexto, porque para os 2 Ájaxes, quem está falando é Calcante, o adivinho, alguém que tem contato com o plano divino. Mas a gente sabe que quem está falando é Poseidon e que esse desejo já está sendo cumprido por quem o está enunciando. Fechando essa cena de interação de Poseidon com os 2 heróis, o deus bate neles com seu cajado, item da indumentária de Calcante, claro, não de Poseidon, e milagrosamente os 2 Ájaxes ganham aquela valentia de que tinham sido cobrados. Logo depois o deus alça voo e vai embora. Impossível não lembrar aqui da Odisseia, de Atena batendo com uma espécie também de cajado em Odisseu para transformá-lo num mendigo depois que ele volta a Ítaca. Neste canto 13 da Ilíada, antes de partirem para a ação, ainda dá tempo dos 2 Ájaxes trocarem umas palavras sobre não ser Calcante aquele cara com quem conversavam, mas uma divindade, o que é um bom sinal.
Poseidon vai voltar a fazer a mesma coisa na parte central do canto 13, toda ela dedicada às façanhas de Idomeneu. Dessa vez ele assume a forma de uma figura mais inexpressiva, um tal de Toante. E a graça da conversa com Idomeneu é o fato de Poseidon, como Toante, aparentar ignorância sobre o que está acontecendo. E o fato de, além de encorajar, ser também encorajado à ação. Dessa vez não tem cajado mágico e Poseidon não é reconhecido. Em relação ao herói Idomeneu, o que talvez chame mais a atenção num canto que insiste muito numa virtude que era fundamental para os antigos, a coragem, o que mais chama a atenção é que Idomeneu é um guerreiro mais velho, sem o vigor, por exemplo, do jovem Diomedes. O narrador nos diz, a certa altura, que ele era meio grisalho, e num outro ponto, quando Enéas vem para cima dele, Idomeneu comenta que ele, Enéas, ainda estava na flor da idade, enquanto o próprio Idomeneu, segundo o narrador, já não tinha a firmeza de outros tempos, nos pés e nos joelhos ao correr. Isso dá um toque mais humanizado a esse personagem, que, para além de outros feitos relevantes, ajuda nesse episódio a matar o tolo Ásio, aquele mesmo que não tinha observado o conselho de Polidamante no canto 12. Além das intervenções memoráveis de Poseidon e do destaque dado ao já maduro Idomeneu, eu tinha falado no início de como os símiles são um ingrediente fundamental neste canto 13. Homero, sem o colorido dos seus símiles, seria como uma tragédia sem a beleza dos seus cantos corais. Ouçam este, que fala do avanço de Heitor e é bem desenvolvido, um dos mais célebres da poesia homérica. Heitor os liderava, investindo com ímpeto guerreiro, feito um penedo que escapa das rochas, lançado para longe da beirada, pela cheia do rio na tempestade, que arrebenta na enchente inominável, as fundações da impiedosa pedra. Saltando das alturas ela voa, e causa estrondos embaixo de si, pela floresta seguindo em seu curso, irrefreável até que descamba, num plano todo igual, então não mais, segue rolando por mais que deseje. Assim também Heitor ameaçava seguir em frente até chegar no mar, passando facilmente pelas tendas e pelos rápidos navios aqueus, espalhando o terror. Um outro símile vai ilustrar neste canto 13 a ação dos dois Ájaxes, comparando-os ao mundo animal, algo que tem tudo a ver quando a gente pensa na selvageria da guerra. Ouçam. Tal como quando dois leões capturam um bode e o levam logo para longe, dos cachorros de dentes prateados, ao avançarem pela mata espessa, mantendo a presa afastada do chão e firme entre as mandíbulas possantes. Da mesma forma os Ájaxes ergueram o corpo do guerreiro ao carregá-lo e o despojaram das armas brilhantes. Agora um último exemplo de um uso menos elaborado, mas nem por isso menos impactante. Tal como quando, ao sibilo dos ventos, avoluma-se rápido a borrasca, num dia em que a poeira se acumula mais densamente por sobre as estradas, e logo se levanta enorme nuvem, de pó por toda parte em remoinho, da mesma forma irrompia a batalha, e todos os guerreiros desejavam, no coração somente dar a morte uns aos outros com bronze pontiagudo. Muito antes do peso que a imagem em movimento ganhou com o advento tecnológico do audiovisual, a épica homérica já se alimentava do movimento vivo das imagens e com a nossa absoluta liberdade de poder visualizá-las. Mas no plano concreto da ação, o que acontece neste canto 13 depois de Poseidon intervir e Idomeneu se destacar? Os troianos ficam na pior, e é por isso que de novo Polidamante, o conselheiro que tinha aparecido no canto 12, sugere a Heitor que eles recuem. No canto 12, é bom lembrar, primeiro Polidamante tinha dito que eles não avançassem pelo fosso com os cavalos, sugestão aceita por Heitor, e depois que recuassem por conta de um sinal desfavorável, proposta duramente recusada pelo mesmo Heitor. Aqui no canto 13, Heitor volta a ouvi-lo e aceita recuar, mas no meio do caminho ele encontra o grande Ájax e os dois meio que resgatam o clima daquele duelo interrompido no canto 7. É com os dois se provocando que o canto se fecha e o desenlace da luta fica em suspenso. Homero vai retomá-la só lá para o fim do canto 14. Detalhe importante, no meio da conversa entre Ájax e Heitor ocorre um novo augúrio favorável aos gregos, e é bem significativo que Heitor simplesmente o ignore. Não dá para terminar de abordar o canto 13 sem falar da participação de Menelau.
Ao contrário do seu irmão e de Diomedes e Odisseu, Menelau não está ferido e pode lutar. Só que Homero está reservando o canto 17 para ser o seu momento de destaque. Aqui, no canto que exalta as façanhas, principalmente de Idomeneu, Menelau tem uma atuação secundária. Secundária em termos, já na parte final do episódio, Menelau vem com um discurso que chama a nossa atenção. Um monólogo em que se dirige primeiro aos troianos como um todo e depois à figura de Zeus, para no fim voltar a atacar os troianos. Ele não está conversando com ninguém, mas consigo mesmo, e usa a conhecida construção em anel. É um jeito que Homero tem para nos mostrar o que o herói sente ou pensa, em vez de recorrer à voz narrativa ou ao discurso indireto livre, como faria qualquer romancista hoje. Primeiro, como eu disse, Menelau grita para os troianos como um todo, criticando a insolência deles, pela ofensa que sofreu, e diz que deveriam ter pensado na cólera de Zeus, que se encarrega de punir quem desrespeita os laços de hospitalidade. Ouçam: agora sim deixareis os navios dos Dânaos de rápidos corcéis, troianos arrogantes, que jamais cansais dos hórridos gritos de guerra. Sei muito bem que vós não careceis de ofensas e de falta de pudor, considerando o quanto me ofendestes. Cachorros sem vergonha, sem temerdes, no coração a cólera severa de Zeus que relampeja nas alturas, o Deus dos hóspedes que um dia vai arrasar a vossa polis elevada, pois conduzistes no dorso do mar minha esposa legítima e com ela muitos tesouros, de modo impensado, quando ela era vossa anfitriã. Agora estáis repletos de furor para lançar o fogo destrutivo sobre as naus singradoras do alto mar e chacinar os heróis dos aqueus, mas sereis refreados novamente, mesmo estando sedentos por batalha. O problema é que imediatamente depois ele interpela Zeus, questionando a forma como ele age, porque parece não querer punir os troianos, mas antes favorecê-los. Ouçam: Zeus Pai, a teu respeito sempre dizem que tens a inteligência superior, vencendo tanto humanos quanto deuses, mas é de ti que tudo isso provém, pela maneira com que tu cedeste o teu favor a homens insolentes. Menelau, claro, ao contrário de nós, não sabe do que Zeus prometeu a Tétis no canto 1. No conjunto, essa sua fala, que se fecha com um novo ataque verbal aos troianos, é um ótimo exemplo desse olhar humano limitado, o olhar de alguém que foi vítima de uma ofensa grave e que acredita na justiça divina, mas tem dúvidas sobre o modo como ela opera. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.